O assunto que eu separei hoje para a gente falar é um assunto bem interessante, que é a sincronicidade, a ordem oculta por trás de tudo. Temos que lembrar primeiramente que somos frequência. Antes de sermos energia, né, somos frequência. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o vácuo quântico. O vácuo quântico vem bem antes da energia, vem de onde nós nos formamos. Então a gente vai entender que nós somos frequência, né? E mais uma vez eu vou falar aqui, aí vem a tradução do universo, né? Única canção, né? O significado de universo, única canção. Então é a prova de que nós somos frequência mesmo. E aí vem a importância das notas musicais, o porquê de nós escutarmos alguns tipos de músicas e entrarmos em sintonias mais elevadas ou nos aterrar, ou até mesmo tem músicas que levam a gente para o subsolo, né? Enfim. E aí a gente começa assim. Você já deve ter se perguntado: se tenho que fazer isso, envie-me um sinal. Afinal, nós seres humanos constantemente damos comandos ao cosmos. Eu coloquei aqui o cosmos com K, proposital, porque na literatura estelar eles escrevem cosmos com o K, porque é o K de expansão que vai muito além, é uma expansão de infinito e não com o C. Então propositalmente eu coloquei aqui cosmos com o K. Então, quem nunca já falou: se tenho que fazer isso, envie-me um sinal. Eu mesmo, particularmente, eu tinha muito isso, né? Se eu tenho que fazer isso, apareça uma pessoa na minha frente de camisa vermelha, ou o telefone toque agora, né? Alguma coisa assim. E espiritualmente também a gente faz muito isso, né? Se for mesmo para eu ter que ir para o Água Jaruanda, eu vou conseguir a carona, uma pessoa vai ligar para mim, sei lá, o universo vai conspirar para que eu chegue até esse local. Então isso daí tudo é sincronicidade. Às vezes pode parecer que são coincidências significativas. Ah, foi uma coincidência, mas muita coisa poderia acontecer e aquela carona não chegar. E aí, consequentemente, às vezes um filho começa a passar mal e aí eu vou entendendo porque eu perdi a carona, porque eu tinha que estar em casa. Mas o legal da vida, diante da sincronicidade, é quando a gente começa essa caminhada espiritual, né, com mais devoção, a gente aprende que os problemas, eles continuam. Então, às vezes as pessoas dizem assim: depois que eu comecei essa caminhada espiritual, ou sei lá, enfim, essa reprogramação da minha vida, muitas coisas agora ficaram mais leves, eu fiquei mais feliz, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos ficaram mais conectados, enfim. Na realidade, eles estão os mesmos. Você é quem promoveu a mudança, porque você alterou, você programou aí a sua forma de visualizar os fatos, que continuam os mesmos. Os seus filhos continuam os mesmos, o seu marido continua o mesmo, mas na realidade você agora está mais ponderado, você está mais vigilante. Então, consequentemente, aquelas forças que pairavam ali pela sua casa já não tem mais conexão, porque a sua vibração está diferente, né? Então isso tudo é sincronicidade. E aí eu coloquei aqui ressonância áurica, que eu já falei, formas de pensamento, que eu também já expliquei. A questão que formas de pensamento é o quê? Eu penso fixamente ali naquela pessoa e vou emanando aquela frequência para a pessoa que eu estou pensando. Então, consequentemente, vai sendo gerado toda uma nuvem, todo um campo magnético ali ao redor, que quando aquela pessoa que eu pensei, enviei algum comando ali, baixar a frequência, vai se conectar àquilo. Isso eu digo de forma ruim. Mas também tem o quê? A forma pensamento e a ressonância áurica benéfica. O Reiki, à distância, ele trabalha muito com isso, né? É por meio da ativação do símbolo, à distância, é enviado um campo energético para aquela pessoa que às vezes está lá no Japão. Eu posso colocar aqui o símbolo do Reiki à distância e a pessoa receberá lá no Japão, lá no hospital, onde quer que seja. Né? As mães usam muito da questão da ressonância áurica e
e da forma de pensamento, no sentido benéfico, às vezes o filho sai para um show, né? Quem é mãe, acho que já fez, né, várias vezes isso. Sai para um show, sai para alguma festa. Então a mãe fica ali naquele pensamento, enquanto o filho não chega, ela vai criando um campo magnético ali para aquele filho, para aquela filha. Enfim, nem dorme até ele chegar, né? A reza, né? Então quando a pessoa entra em um processo de oração, de devoção, às vezes as pessoas assim, olha, eu bati a cabeça pro orixá, eu fiz uma oração, fiz uma novena, sei lá. E aí eu obtive êxito ali no meu pedido. Teve um milagre. Mas na realidade é porque você entrou em um processo de ressonância áurica, você reprogramou a sua vibração e consequentemente você se tornou mais atrativo para aquilo que você estava pedindo. Assim acontece também com o lado espiritual. Então, a depender de como você vibra, você pode atrair espíritos desencarnados, malfazejos, que às vezes podem se passar por pretos velhos, às vezes não são guias espirituais, às vezes são malfazejos, se passando por pretos velhos, inclusive. Existem muitos, né? Tem uma mensagem aqui do Águas que acho que foi Pai Damião que falou, dizendo que de Cosminhos as casas espirituais estavam cheias, porque na dúvida do nome ali é Cosminho. Então, às vezes, ali é um chefe de uma falange violentíssima que está infiltrado na casa espiritual, onde as pessoas que estão despertando um pouco já estão buscando os meios alternativos, os meios complementares da vigilância mental, quer seja espiritualmente, quer seja terapeuticamente ou quer seja associando os dois. Porque não tem como mais nós ficarmos apenas para acordar, comer, trabalhar, ganhar dinheiro, gastar dinheiro, dormir. E assim todos os dias. Está enfadonho, as pessoas já não aguentam mais. Nós não aguentamos mais só isso. As pessoas estão buscando algo a mais, algo a mais. E esse algo a mais está em se fortalecer. Aí vem a vigilância, ou entrar na concha, às vezes para você se cuidar, verificar suas feridas de vida, né, diante de traumas, diante de decepções, enfim. Se resolver, lembrando que os problemas não vão desaparecer, então tem que ser isso daí muito quântico, muito rápido, porque o coletivo está precisando da gente e a gente parte para o coletivo, né? Viver em sincronicidade significa viver a vida que você nasceu para viver. Isso daqui está muito associado com um propósito de vida. Às vezes, nós, na qualidade de frequência, nós passamos a vibrar de acordo com a frequência de uma outra pessoa. E aí por isso que a nossa vida nunca dá certo. Porque na realidade eu estou vibrando uma frequência do outro. Às vezes é a esposa que se torna escrava de uma relação e aí, consequentemente, ela fica vibrando a frequência do marido. E ela esquece da origem dela. Então ela deve retornar para a frequência dela para encontrar aí o propósito de vida dela. Existem muitas pessoas insatisfeitas, espiritualmente e materialmente também. E a gente que é terapeuta, a gente atende, né, várias histórias, enfim, chegam pra gente. E tem uma frase que é bem interessante, que eu vejo bastante, que é assim: não existe coisa pior do que, às vezes, encontrar pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro. Então, o planeta está cheio de gente pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. E as pessoas estão percebendo que só ter dinheiro não é suficiente. Porque é só a gente observar amigos, pessoas próximas que têm muito dinheiro e são completamente escravas, infelizes daquela situação, né? Ou pela questão do sobrenome, para sustentar ali todo um padrão, ou pelo conforto, enfim, né? Mas as pessoas estão beirando mesmo esse caos mental e não estão mais conseguindo sustentar essa escravidão. E aí é necessário, sim, a crise, a pessoa entrar em crise, que as crises são necessárias, né? Para que a pessoa se perceba que está em uma frequência, está em uma vibração completamente diferente do propósito, né? E aí eu separei aqui, Confúcio, ele fala assim: escolha um trabalho que você ame e não terás que trabalhar um único dia em sua vida.
Então, quando a gente está no nosso propósito, no nosso trabalho, na nossa vida espiritual, diante da nossa família, então quando eu consigo enxergar aquele familiar, olho no olho, ali, de cabeça erguida, sem mais ter que dizer o sim, quando eu na realidade queria dizer o não, então as relações ficam mais sinceras em todos os âmbitos da nossa vida. Então, quanto mais a gente vai amadurecendo, é como eu falei, a gente vai céu e inferno. No candomblé tem uma coisa bem interessante que fala assim, hierarquia é posto. Então, para você chegar a determinados lugares, dentro de uma religião, é necessário uma experiência, uma vivência, uma caminhada. Os kadecistas, né, para você ficar ali numa mesa mediúnica, enfim, você precisa fazer muitos estudos. Os evangélicos também, para você se tornar pastor, você tem que fazer muitos cursos, ler a Bíblia de várias formas, enfim. Para ser o padre, você passa por seminarista, enfim, até ser ali confirmado como um padre. Então, a gente não pode querer atingir determinados degraus sem ainda ter a experiência e a oportunidade de vida.